Na era medieval, foram registrados em documentos acontecimentos relacionados com os denominados barcos aéreos e seus tripulantes. A interpretação desses avistamentos é muito ligada às crenças do povo e dos governantes da época. A seguir, alguns fatos inusitados descritos no governo de Carlos Magno. OVNIs antigos. Os tiranos do ar de Carlos Magno. O imperador Carlos Magno foi rei dos francos e posteriormente imperador do Ocidente, e chegou a reinar a maior parte da Europa Ocidental e Central. Em seu reinado, houve algumas histórias envolvendo certos tiranos do ar. Nos Capitulares de Carlos Magno, que é um conjunto de leis escritas, há uma passagem que conta que os aéreos ficaram pavorosos por ver o povo alarmado contra eles, e desceram à terra em suas grandes máquinas voadoras, levando consigo homens e mulheres, e mostraram a eles o seu povo, a sua república, o seu modo de governar, e os mostraram diversas partes do mundo, a fim de dissipar a má impressão que o povo deles tinha. No entanto, a população viu essas pessoas descendo de volta à terra e foi em sua direção, acreditando que eles eram feiticeiros e que envenenariam suas frutas e estragariam suas flores. Eles foram torturados e alguns foram mortos queimados e outros afogados. Outro fato ocorreu na cidade francesa de Lyon, quando 3 homens e uma mulher foram vistos descendo de um desses barcos aéreos. A cidade inteira se voltou contra eles, alegando que eles eram magos e foram mandados pelo Duque Grimaldo, inimigo de Carlos Magno, para destruir as plantações. Os homens e a mulher disseram ser inocentes e que eram seus conterrâneos. Eles contaram que foram levados por um curto período por um homem miraculoso que o mostrou maravilhas nunca antes vistas e que queriam contar ao povo o que viram. Porém, o povo estava em fúria e não deram crédito à sua defesa. Quando estavam quase os atirando no fogo, Agobard, bispo de Lyon, apareceu devido ao barulho. Ele ouviu o lado da acusação e da defesa e simplesmente concluiu que é impossível que alguém tivesse saído de um barco voador e que nada disso havia acontecido. Embora a população de Lyon tenha testemunhado o fato, eles aceitaram as palavras do bispo e os 4 supostos viajantes foram inocentados. Infelizmente, o testemunho deles foi desconsiderado. É importante dizer que naquela época havia um forte medo por parte da população do chamado Mago do Clima ou Mago do Tempo, que poderia alterar o clima para propositalmente destruir as colheitas. Essas 2 histórias saíram do livro Passaporte para a Amazônia, de Jacques Vallée. Em suas pesquisas, o ufólogo afirma que essas visitas impertinentes incomodaram Carlos Magno e a outros imperadores de tal forma que em um dos capitulares há menção de punições contra criaturas que viajam em barcos aéreos e de que estava proibido perturbar o ar, provocando tempestades por meio da mágica.